Olá, pessoal. Boa noite. Já são on... Ixi, 11h30, dá pra ver? 11h30. E eu estou na véspera do Mutirão do Bem. Eu tô querendo chorar. Amanhã vai ser feita a ação onde a gente vai levar, né, tanto os suprimentos necessários para os nossos irmãos e vamos levar também a palavra de Deus. Vai ser um momento muito gostoso com os nossos irmãos, onde a gente vai levar uma palavra que Deus vai queimar no meu coração, ou no coração de algum outro irmão. A gente vai louvar e adorar a Deus. E vou distribuir algumas Bíblias também para os nossos irmãos que estão em situação de rua. É um projeto super legal. Quem ainda não conhece esse projeto, eu vou deixar aqui o link, o arroba do Instagram do projeto. Vamos lá. Peço, né, neste momento, que fechem os olhos e vamos orar junto, né? Pai, Senhor Deus, quero agradecer pela vida de cada um que esteja me assistindo, Pai. Coloque suas mãos, Senhor, sobre cada um que está assistindo, sobre as finanças, sobre a saúde, sobre a área sentimental, a área familiar, a área espiritual, Senhor, pois o Senhor sabe o que cada irmão que está me assistindo precisa, antes mesmo dele precisar. Então, Senhor, eu peço para que coloque suas mãos, o abençoando em cada área da sua vida, Senhor. E que neste vídeo ele consiga entender a sua verdade, Senhor. Amém. Bom, desejo que vocês estejam bem, né? Pedir para Deus abençoar cada área de sua vida. Eu não sei qual o problema que você está sofrendo hoje, mas saiba que você não está sozinho, pois o Senhor, teu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está aonde você quer que vá. Igual eu tenho aqui, todos os dias eu olho para esse versículo que marca muito meu coração, que é de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. É natural em algumas situações da vida, principalmente quando a gente está no deserto ou está sofrendo por aflições, e na Bíblia diz que a gente vai sofrer por aflições, mas é natural que a gente sinta medo, a gente sinta desanimado, mas a gente precisa entregar isso para Deus, porque são sentimentos passam. Só que o inimigo ele usa desses sentimentos para te afastar de alguma forma de Deus. Então, no vídeo anterior, eu falei de batalha espiritual e batalha é real, gente. A gente precisa vigiar e fechar as brechas, sabe? Fechar as brechas para o inimigo não entrar. Hoje aconteceu algo e eu não estava conseguindo. Hoje foi um dia muito corrido por conta do Mutirão do Bem, né? Que vai ser amanhã. E eu tava resolvendo as coisas e tal. O meu emocional já tava meio assim, porque eu tô sofrendo batalha espiritual por conta do Mutirão do Bem. Enfim, mas não é o tópico do vídeo. Mas eu só queria dizer, gente, não desista, sabe? Porque hoje ia ser o segundo dia que eu não ia fazer. Só que eu não vou desistir, eu não vou desistir. Por mais que eu esteja cansada, oprimida, eu não vou desistir, eu entrego nas mãos de Deus. E aí eu fui abrir a Bíblia, porque eu não estava conseguindo me concentrar, eu não estava conseguindo ouvir a voz de Deus. Porque, gente, esse canal é. Eu sou instrumento de Deus para levar a palavra. Eu não quero me apoiar no meu próprio entendimento. Eu não quero chegar aqui e passar uma palavra que nem veio de Deus, sabe? Então, enquanto eu não sentia o que Deus tinha para me falar, eu não abri essa câmera. E aí, Deus falou assim: abre a Bíblia.
abri Salmo 91. Eu falei, nossa, coincidência. Fechei e abri de novo, Salmo 91. Falei, já entendi. Então, eu li e declarei para todo o céu ouvir, para toda a terra ouvir, para todo o inferno ouvir, que o Senhor Jesus Cristo é meu único Salvador e é o único que eu sirvo, e que minha casa, a minha família e o meu ministério pertencem a Jesus. E comecei a ler Salmo 91, andando pela casa toda. Olha, até me arrepia. Então, assim, não desanime. Tá difícil, eu sei, mas não desanime. Abra a Bíblia, ore. Ore porque Deus escuta a gente, Deus escuta. Na Bíblia tem uma passagem que fala, né? Peça e eu ouvirei. É algo assim. Eu vou colocar referência à Bíblia. E, gente, eu não paro de me arrepiar. Mas a palavra de hoje é sobre a mulher samaritana. Quando Jesus estava, né, com seus 12 discípulos, eles estavam saindo da Judéia e indo para Galiléia. E enquanto eles estavam indo, os discípulos mapearam a rota. E aí Jesus falou, não, a gente não vai por esse caminho, a gente vai por esse. Aí os discípulos falaram, mas nesse caminho é para Samaria, a gente vai passar por Samaria. E lá tinha os samaritanos, onde os judeus e samaritanos, eles tinham uma rincha. Mas eu vou deixar tudo, o texto da mulher samaritana aqui na referência bíblica. E aí Jesus diz a mesma coisa que Josué falou. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Eles estavam com Jesus e mesmo assim eles estavam com medo de algum mal acontecesse com eles, mas Jesus estava lá. Então, o que Jesus pedia para que eles confiassem que mal algum acontecerá, porque Jesus estava com ele e Jesus estava com eles encarnado. Não era nem espírito, era encarnado. Então, o texto são várias reflexões dentro do texto, mas a primeira já é de cara, quando Jesus mudou a rota para ir para Samaria, porque na Samaria tinha um propósito, que era a mulher samaritana que ele precisaria encontrar. Mas veja a reflexão inicial. Muitas vezes a gente sabe que a gente está com Jesus, mas mesmo assim a gente não confia 100%, a gente não entrega a nossa confiança 100%, sabe, a Jesus. Então é algo que a gente vigiar. Não adianta a gente falar só confio em Jesus, mas ficar ansioso, ficar preocupado, ficar com medo. A gente precisa entregar esses sentimentos a Jesus e entender que Jesus está ao nosso lado. E ele está em espírito, mas ele está ao nosso lado. E mal algum acontecerá porque nós estamos seguindo Jesus. Nós estamos fazendo a obra de Jesus. Então, mal algum não vai acontecer, porque Jesus está nos protegendo. Continuando o texto, Jesus avista uma mulher. Enquanto isso, Jesus pediu para os seus discípulos, eu não lembro exatamente o que eles foram fazer, mas eu acho que eles foram buscar comida. Mas eu vou dar uma pesquisada e depois eu coloco aqui na referência. Mas Jesus foi ao encontro da mulher samaritana sozinho, tá? Ele não foi com os discípulos. E eu vou ler aqui o trecho. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. E os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Então, já respondeu aqui o que eu tinha, que eu estava na dúvida, né? Se os discípulos tinham ido buscar comida. Eu sabia que Jesus tinha encontrado a mulher samaritana sozinha. Mas enfim, continuando aqui.
A mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir tirar essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Entre parênteses aqui, abrindo parênteses, a mulher samaritana, ela tinha cometido alguns pecados. Ela já, desculpa aí a interrupção. Ela já teve 5 maridos. Então ela cometeu o pecado de adultério, tá? E de divórcio também, porque na Bíblia fala sobre divórcio, né? Enfim, então, o que que acontecia? As mulheres samaritanas, elas não gostavam de encontrar a mulher samaritana por conta exatamente do pecado. Então, para ela não passar essa humilhação, né, por ela ter cometido esses pecados, ela ia no meio-dia. E, gente, o sol do meio-dia, vocês sabem, queima e muito. Imagina lá, né, em Samaria, imagina, debaixo do sol. Tem até algumas representações, principalmente no The Chosen, que aparece a pele dela queimada de sol. E, claro, né, que ela tinha as botijas que ela precisava encher do poço, e as botijas eram pesadas. Imagina aquele sol ardente, as botijas pesadas, e ela ainda com a cara, né, toda ardendo e com sede. E triste com aquela situação, porque pensa, ela divorciou, ela sabia que ela estava pecando e ela tinha vergonha de encontrar as outras mulheres, então ela era excluída. Aí Jesus diz assim: Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. E a mulher samaritana respondeu: Eu não tenho marido. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Após isso, né, a mulher samaritana correu para contar para a cidade toda que ela tinha tido um encontro com Jesus. E como que acontece, né? Muitas vezes, e eu tive esse encontro com Jesus, não vem ao caso os meus pecados, mas eu sei os pecados que eu cometi. E o que Jesus quer representar nessa passagem, né? A gente, da vida antes do encontro com Jesus, era uma vida cheia de pecados. Não que a gente não peque hoje, mas eu vou explicar.
Antes a vida era cheia de pecado, uma escuridão eterna, um vazio eterno que você não consegue suprir com nada. Você até tenta suprir com dinheiro, com amor, com relacionamento, mas nada basta, nada preenche aquele vazio e ainda você tem sede e ainda você tem fome porque aquele vazio continua te sugando, te aprisionando, te apertando e você não sabe o que fazer. Você muitas vezes acha que está doida, que já não tem mais jeito, cai numa depressão, numa ansiedade imensa. Mas quando Jesus encontra com você do jeito que você tá, do jeito que você tá, que muitas pessoas acham que você precisa se limpar antes para encontrar Jesus. Mas Jesus fala que ele quer te encontrar do jeito que você tá, porque a limpeza vem dele, a água da vida vem dele, a felicidade vem dele, o amor vem dele, a vida eterna vem dele. Não há ninguém nesse mundo que pode suprir esse vazio, preencher esse vazio, se não for Jesus Cristo. Jesus, ele nos dá a água eterna, a água da vida. É uma água em que a gente não vai mais sentir sede, a gente não vai mais sentir vazio, a gente não vai mais sentir tristeza, aquela angústia. Viver nas sombras, viver aprisionado, porque Deus fala que Jesus é o portador da água viva. A felicidade vem dele, a alegria vem dele, o ânimo vem dele, a força de viver vem dele, o ar vem dele, tudo vem dele. E quando a gente se encontra com Jesus, é um encontro único que restaura, reforma e transforma vidas. Depois do encontro com Jesus, você não é mais o mesmo, e eu te garanto, porque eu tive um encontro com Jesus, e logo depois que eu me batizei, eu sentia bastante o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Mas eu tive um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, onde foi um divisor de águas, onde eu me transformei de fato e experimentei da água viva que Jesus tinha para me dar. Foi no mês de setembro, foi logo após meu aniversário e foi o melhor presente da minha vida, porque eu estava numa vida que eu estava infeliz, que eu estava vivendo de festas, que eu estava vivendo de bebida, que eu estava tentando suprir com namorados. Enfim, eu estava infeliz e eu não sabia o porquê. E nada me preenchia, nada. A bebida era ilusão, festa era ilusão, dinheiro era ilusão, os relacionamentos que eu entrava, na minha cabeça, né, era ilusão porque eu não estava pronta. E não era a pessoa que Deus queria colocar na minha vida. Só que eu não conhecia Jesus. De fato, eu não tive um encontro de fato com Jesus. Então eu vivia da forma que vinha na minha cabeça. Eu vivia em pecado, sempre em pecado, em pecado, em pecado. E eu cometia muitos, e não há isso de pecadinho e pecadão. Gente, tudo é pecado, é no mesmo nível, independente do que você fez. É pecado. E eu não me arrependia, porque eu não sabia a verdade, eu não sabia, eu não tinha acesso a essa fonte de água viva que só Jesus pode dar. Então eu não sabia, eu não sentia que eu estava pecando. E eu só estava indo atrás do poço, em fundo do poço. E quando eu tive um encontro com Jesus que foi transformador, transformador, e foi logo após que eu voltei da minha mudança, porque eu fui morar no Paraná, voltei para São Paulo logo no meu aniversário. E algumas semanas depois do meu aniversário, tive um encontro com Jesus e foi maravilhoso. E foi restaurador. Foi a primeira vez que eu tive acesso à fonte da água viva, onde eu não tive mais fome, eu não tive mais sede.
porque tudo que eu precisava é Jesus. E meu coração foi se preenchendo. E eu comecei a passar a enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos do que o Senhor Jesus queria para mim. E eu falo, e eu me emociono, porque Jesus é tão maravilhoso. E eu estava quebrada. Eu cheguei literalmente no fundo do poço e achei que eu não tinha mais jeito. Eu achei que eu não tinha mais jeito no amor. Eu achei que eu não tinha mais jeito na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, em todas as áreas da minha vida. Na vida financeira, eu achei que eu não tinha mais jeito. Achei que acabou pra mim. E eu estava desenvolvendo novamente depressão. Eu já tive depressão quando eu era adolescente. E eu fui diagnosticada novamente com depressão naquele período. Início de depressão. E eu tava acabada. E eu só sabia descontar em festas, em bebidas, e eu tava indo de novo pro fundo do poço. De novo. E quando Jesus me tirou de lá e falou, filha, agora deixa eu entrar. Deixa eu entrar. E eu abri a porta. E eu tive um encontro maravilhoso. O melhor encontro da minha vida. Um encontro que eu nunca vou esquecer, porque foi um encontro que me restaurou, que me mudou. E eu ainda estou em mudança, estou em processo de mudança. E Jesus tem me transformado cada dia mais. Porque a nossa jornada cristã, ela não é uma jornada que ela é tênue. Ela é cheia de altos e baixos e a questão é da gente sempre ser 1% melhor a cada dia. Porque a gente não vai ser perfeito, mas a gente sabe o que é o certo e o que é o errado. A gente sabe o que é a verdade, pois a verdade está aqui. E a partir do momento que a gente tem um encontro com a verdade, um encontro com Jesus, nossa vida muda. E muda assim muito rápido. Eu digo muito rápido porque a minha transformação, como valores, como princípios, eu comecei a enxergar a vida de uma outra maneira e foi muito rápido. Isso na questão da minha transformação em relação a princípios e valores, tá? Eu ainda estou, novamente, né? Eu ainda estou em processo de transformação e cura. Mas Jesus me trouxe um fôlego de vida, porque eu já estava desistindo de tudo. Eu não via mais sentido em nada. Novamente, eu me peguei naquela mesma situação que eu estava quando eu era adolescente, não via sentido em nada. Meus relacionamentos só davam errado. Meu profissional não estava do jeito que eu desejava, porque eu não estava conseguindo dar tudo de mim. Tava tudo desabando ao meu redor. E eu não via outro jeito, eu não via. E aí Jesus foi lá e me restaurou e me deu a fonte de água viva. Então, quando Jesus fala aqui na palavra que ele teve um encontro com a mulher samaritana, ele disse que a água que ela fornece, ainda a gente vai ter sede. Que a água que o mundo fornece, a gente ainda vai ter sede. Mas a água que Jesus tem é a única água, que é a fonte de água viva. É a única água que a gente não vai mais sentir sede. E é a única água que dá a vida eterna. Então a mensagem de hoje é isso, né? Jesus é o único que cura. Jesus é o único que pode saciar a sua sede. Jesus é o único que pode completar as lacunas que estão no teu coração ou na tua mente. Jesus é o único que preenche. Não adianta a gente cair na ilusão do mundo que festa, bebida, relacionamento sem propósito, pecados, vão preencher o nosso vazio porque não vão. E no momento que a gente chega no fundo do poço, que é o momento que a gente mais acha que não tem mais jeito, Jesus vai lá e fala, filho, agora deixa eu entrar.
porque eu quero restaurar a tua vida. E é assim que aconteceu comigo e com milhares de cristãos. E se você é cristão e ainda não teve um encontro com Jesus verdadeiro, ora essa noite e peça. Fala, Jesus, eu ainda, eu ainda sinto sede e eu não quero mais sentir sede. Me apresenta a tua fonte de água viva. E tenha um encontro comigo, Jesus, um encontro restaurador, um encontro transformador. Que assim seja. Então, ora assim, ora com todo o teu coração esta noite, pedindo um encontro transformador na sua vida. E eu te garanto que você não vai ter mais sede, você não vai ter mais vazio, porque a água da vida vai te preencher, a verdade vai te preencher, a vida eterna vai te preencher, e só quem pode te preencher é Jesus Cristo. Então, assim eu encerro a mensagem de hoje, que é a mensagem da mulher samaritana, aonde ela teve um encontro com Jesus, aonde era o momento em que ela estava prestes a desistir, porque ela achava que ela chegou ao fundo do poço. Mas Jesus mudou o caminho, mudou a rota dele, pois ele queria encontrar ela. E Jesus te conhece, ele te conhece pelo teu nome. E Jesus sabe o caminho que ele tem que pegar para te achar. Porque Jesus, ele sonda teus pensamentos, ele sonda teu coração. Então ele sabe aonde exatamente você está e aonde exatamente ele vai te encontrar e qual período ele vai te encontrar, porque ele é perfeito. Então ora essa noite e eu tenho certeza que você vai ter um encontro maravilhoso, um encontro inesquecível e restaurador para a tua vida. E eu tenho certeza que você nunca mais terá sede. É isso. Curta, comenta, compartilha. Compartilha com quem sente aquele vazio, que está prestes a desistir. Compartilha esse vídeo.